Olá, queridos amigos, Gil Menick, mais aqui um Palavra de Amigo. Hoje, especialmente, respondendo a pedidos de várias pessoas que têm me procurado e passado mensagens para mim, para que eu falasse sobre a espiritualidade, especificamente em relação à pandemia do coronavírus. O que se especula muito em relação a esta pandemia e a espiritualidade? A maioria me pergunta se é um castigo divino. E essa é a pergunta que não quer calar, sempre. Claro que todo e qualquer manifestação negativa, coletiva, principalmente de uma proporção mundial, e que ceifa vidas, e que semeia dor, e que semeia a tristeza, ela tem realmente um cunho espiritual de uma forma kármica, totalmente avassaladora. E ela foi gerada. Antes disso tudo acontecer, existiu um tempo para isso tudo ser construído no astral. Com certeza, ela não nasceu da noite para o dia sem sem ter um poder a mais que incentive. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente se fala de epidemia, de pandemia, nós falamos de algo que é disseminado através do corpo físico. Ele é disseminado através das pessoas, do ser humano, do corpo físico, especificamente. Quando a doença ela é viral, ela é uma doença muito ligada à matéria orgânica no mundo, ao material orgânico fabricado pela consequência da manipulação material do mundo e das pessoas. Ela tem muito a ver com o ser humano e muito mais a ver com a questão material até mesmo do que o espiritual. Porque o que acontece? O espiritual, ele nos traz sempre a autoconsciência. Então, dentro disso que está acontecendo, nós podemos ter um cunho espiritual de evolutivo, de introspecção, um tempo de você ter esse engajamento consigo mesmo, com os valores, com todas aquelas coisas que você deixa de lado no momento que a espiritualidade te pega. E as pessoas que são voltadas à sensibilidade espiritual, elas vão ter um entendimento muito grande na questão espiritual, uma resposta muito grande espiritualmente com esses tipos de catástrofes. As catástrofes naturais que são feitas pela natureza, nós também sempre dizemos, olha, é um castigo divino de Deus. Mas o que eu acredito, na verdade, é que Deus, né, o Criador, ou para você de outras religiões ou de qualquer religião, o Ser Supremo que você nomeia, né, o seu Deus, né, a sua liderança, a sua convicção de Criador e criação, ele já
nos colocou na Terra com o livre-arbítrio, com a livre escolha. Então ele nos deu poderes positivos e negativos. Ele deu a dualidade. Ele deu para nós a consciência. Ele deu para nós a sabedoria. Ele deu para nós o movimento. Ele deu para nós a natureza, o planeta, o ar. Todas as ferramentas para que nós utilizássemos na Terra. Então, tudo que está na Terra veio de Deus e foi Deus que nos proporcionou. Partindo deste princípio, o que seriam os castigos de Deus? Algo que já vem implantado em você com a consequência. Quando nós temos a livre escolha, automaticamente nós também temos os pesos e as medidas. A consequência de uma coisa e de outra. Ação e reação. Então, se nós chegarmos e tudo que de errado e de traumático nós colocarmos na mão de Deus como sendo algo enviado por Ele, nós estamos negligenciando todos os benefícios que Ele já nos deu. Porque Ele já te coloca com todos os benefícios e malefícios. Os malefícios são as opções que nós temos, as nossas decisões perante algumas situações. No entanto, nós acostumamos sempre transferir a culpa para alguma coisa que não nos remeta a nós. Sempre a um terceiro, ou a algo maior, ou foi ele. Você entendeu? O automático é dizer, foi ele, foi lá. É sempre a negação. O negacionismo é uma doença muito grande e que ela tem que ser tratada de uma maneira muito mais rigorosa pelos seres humanos, porque você se tira da situação. Você se põe como vítima. Ou tem aquelas pessoas que ficam extremamente culpadas, arrastando corrente o resto da vida. E nunca se livram disso. Então, o que nós podemos fazer e aprender com tudo isso? Que dentro de nós vem todas as dúvidas, mas temos todas as respostas juntos. Toda nossa ação na Terra gera uma reação. Como nós somos seres dominantes, não pelo poder, e sim pelo atrevimento, o ser humano é o ser mais atrevido que existe na Terra, então ele se intitula e ele se sente dominante e ele age como tal, modificando toda uma estrutura, até mesmo a criação de Deus e a criação da natureza. E aí você começa a inverter o curso das coisas, e isso vai gerar problemas, ocasionar as doenças, as epidemias, os vírus. Por quê? O que acontece? A nossa alimentação, antigamente, ela era totalmente do que a gente produzia naturalmente. Hoje em dia, há uma gama desesperada e desenfreada pelo comércio e pelo consumo. Em geral, nós temos que nos colocar nisso. Nós temos um excesso de consumo e consumismo extremo, que geram tecnologias que empobrecem demais
a qualidade dos alimentos, a qualidade do clima do planeta. E quanto mais nós fazemos isso, mais nós ficamos fragilizados. Nós achamos que a gente ganha em praticidade, mas perdemos em qualidade de vida totalmente, porque nós começamos a prezar apenas por uma facilidade e não por um bem-estar a longo prazo. E nem pela qualidade a longo prazo da vida. Existe um egoísmo muito grande, né, das pessoas não partilharem, da divisão social, da questão monetária, a distribuição de renda ser algo terrivelmente desigual, a desonestidade, a má escolha de governantes, energeticamente tudo isso pesa. Mas aí a pergunta vem e é dizendo, e a espiritualidade que tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. Porque nós somos corpos, somos matérias, mas somos espíritos também. Então, automaticamente, nós atrapalhamos o plano físico, damos uma vulnerabilidade muito grande no plano físico e, juntamente com isso, nós colocamos o plano espiritual muito abaixo na qualidade. Porque se você começa a produzir energia espiritual, invocar situações no campo espiritual que sejam extremamente egoísta, todos esses sentidos, você vai atrair espiritualmente para a Terra toda uma energia contrária. Os dias passam numa velocidade incrível. O clima se transformou totalmente como uma... Nós não conseguimos mais definir as estações do ano com clareza como antigamente. Por quê? Porque o giro do planeta, ele, acelerou. E as inclinações do planeta, com o peso energético, porque a espiritualidade, ela tem um peso diferente da massa do corpo. Ela tem um peso energético. Isso influi na velocidade dimensional em que o planeta gira e que se inclina. O que acontece? Vamos explicar a grosso modo. Nós, encarnados seres humanos, produzimos energia positiva e negativa. Energia positiva repele todos aqueles que são vagantes. Terra, lugar de espíritos encarnados. Dimensão material, onde ficam os espíritos encarnados. Quando desencarnamos, nós temos que ir a uma outra dimensão, né, paralela, onde ficam os seres espirituais, etéricos. O que acontece? Há um surto religioso muito grande que deixa o ser humano cada vez mais burro, espiritualmente falando. Porque são seitas religiosas, são líderes religiosos que impõem a você que para a sua felicidade você precisa ter um carro, uma casa, um casamento, você precisa ter dinheiro, você precisa ter um carro mega rico, você precisa ter várias empresas, o dinheiro, você tem que pagar a Deus, você tem que, o material, ele é pregado como espiritualidade nessas novas religiões que surgiram de um tempo para cá. E isso transforma você espiritualmente numa pessoa extremamente ignorante e burra espiritual. Por quê? Porque na passagem terrena, quando você se torna e volta ao nosso lar e volta a ser espírito, você não carrega nada disso com você.
Você vai para um outro plano que você não vai necessitar de nada. Tudo vai ficar aqui para ser utilizado para quem é matéria. E quem volta a ser matéria. E numa próxima encarnação sua mesmo. Então, as religiões estão de uma maneira, e o ser humano em si, ele está lutando muito por uma questão material. Você vê que nós entramos na internet para fazer uma rede social e agora o desespero é tão grande por você ter seguidores e se transformar e ganhar algum dinheiro com isso, que a socialização já não interessa mais. Interessa o like, interessa quem está te seguindo, não importa que você não conheça. Então deixou de ser uma rede social para ser uma rede publicitária de pessoal. É uma rede de publicidade pessoal, uma rede de marketing pessoal. E não é mais uma rede social. Porque social é quando você socializa. Você conhece pessoas, troca ideias, troca conhecimentos. E a questão de seguidores e de pessoas vai do conteúdo que você tem a oferecer para aquelas pessoas. Mas as pessoas estão numa futilidade tão grande que elas começam a seguir pessoas por fotos, cheia de efeitos, transformando a pessoa num boneco de plástico, numa perfeição inexistente. Como se a falta da perfeição, como se os defeitos, né, como se o envelhecimento, como se as diferenças físicas fosse alguma coisa grotesca e que não fosse para ser admirado. A arte não é feita da perfeição, a arte é feita de todos os detalhes, inclusive da imperfeição. Né? Não precisa ser tão simétrico. Então o que acontece? O índice de pessoas mutilando os corpos, os rostos e tudo mais, para ter uma aparência igual aos filtros, tá grande demais. Então você encontra pessoas na rua assim, ó. Ou então artistas que já estão desfiguradamente assim. Não que eu seja contra uma cirurgia plástica, nada disso. Mesmo porque eu já passei por procedimento cirúrgico plástico, entendeu? Mas eu acho que são coisas que te incomodam e que vão elevar a tua autoestima. Mas quando passa disso para uma obsessão, você está totalmente agregado à matéria que ela vai se dissolver. E você quer retardar o tempo e não envelhecer jamais, quando na verdade envelhecer é um fluxo natural da vida. Desde a fase da fecundação embrionária, nós começamos a envelhecer. A partir do momento que o óvulo é fecundado, ele começa a envelhecer. O óvulo que não é fecundado, ele é descartado, ele vai embora. Ele é rejeitado pelo corpo. A mesma coisa. Então, isso é um processo natural da passagem do plano terreno. Então, isso nós temos que trazer para nós, que há uma importância muito grande em você usufruir do planeta, usufruir das coisas, ficar satisfeito com aquilo que você tem, porque as coisas elas são passageiras. Então, o que acontece? Nós temos que colocar na cabeça da gente que a matéria ela tem que ser apenas para nossa satisfação momentânea, não como um apego. E a falta dela não vai te deixar menos ou mais feliz aqui na Terra. Isso que vocês têm que entender. Por quê? Porque é uma grande passagem. Então, ser milionário, trilionário, é só uma passagem que você vai estar. Talvez você perca tanto tempo em pró desse financeiro que você deixe de fazer todo o aprendizado que você teria que fazer só correndo atrás disso. E não constrói nada, não deixa boas palavras, não deixa bons exemplos, não deixa um legado para que você mesmo, numa possível encarnação, possa usufruir dessa estruturação que nós temos. Porque nós somos beneficiados ao nascer com tudo.
Independente de nascer em família rica ou não, nós somos dotados de todas as respostas. É que a gente é teimoso e a gente tem essa dualidade. Então Deus, ele te dá essa coisa da escolha. Então muitas das vezes a gente culpa ele por uma coisa que foi totalmente feita por nós. Nós em geral. Porque enquanto a gente disseminar isso, essas coisas, falar em nome de Deus, eu acho tão piegas, porque você usar o nome dele para se eleger, para te avalizar, que muitas das pessoas falam, eu sou um servo de Deus. Então, por falarem nisso, ela está se autoavalizando com o poder do Criador, e ele não está ali para falar se ele aprova ou desaprova o que você está fazendo. Então as guerras existem desde que o mundo é mundo, guerras erguidas em nome de algum cunho religioso ou de alguma ideologia, entendeu? De proporção religiosa. A grande maioria das vezes eram feitas assim e continuam. E as doenças também estão sendo muito atribuídas dessa forma. Então o que acontece? Cai por terra todas as curas psicossomáticas que essas grandes religiões fazem o tempo todo. Porque uma doença viral, ela não dá para ser curada pela espiritualidade só. Ela precisa da matéria, ela precisa do medicamento, ela precisa do profissional, porque é uma doença extremamente do corpo, carne. Então, o que acontece? O castigo divino, eu acredito que seria algo que mexesse só com a nossa espiritualidade, que nos tirassem só a nossa espiritualidade. Eu acho que está sendo um alerta. Talvez nós estamos recebendo um recado. Eu fico muito triste, porque nós poderíamos ter reagido de outra forma. Eu fiz um vídeo, falando sobre a pandemia, bem no comecinho. E até vocês podem ver, tá aí no YouTube, vocês podem resgatar. Eu disse que o Brasil, tinha sido beneficiado, e foi. Porque foi um dos últimos países a chegar à doença. Então nós já sabíamos como ela agia, já sabíamos mais ou menos como lidar com ela, todas as informações que os outros que tiveram primeiro não tiveram esse privilégio. Sabe, foram pegos de surpresa. Por mais de que sejam países mais desenvolvidos por recursos de cuidados sanitários, mas nós tínhamos toda essa prevenção. Mas infelizmente nós tivemos uma negligenciação, um negacionismo vindo de cima, de quem deveria dar o exemplo, e que poderia, com certeza, poderia ter nos colocado de uma maneira mais em alerta. Eu fiquei em alerta desde o primeiro momento, mas existe a questão intelectual e aquela história da lavagem cerebral que já vem sendo feita politicamente, religiosamente, que é um emborrecimento, que te coloca só a que da matéria, a que do dinheiro, a preocupação de tudo. E agora, ricos e pobres têm que ficar isolados do mesmo jeito. Te mostrou, eu acho, que como que um castigo divino, ele te coloca na igualdade, ele te põe num espelho. Se você não aprende com isso, se você continua negacionista,
em relação ao aprendizado, eu sinto muito. Realmente você vai ficar aí todo esse tempo de quarentena. A nossa quarentena está sendo cada vez mais estendida pela teimosia, pela questão material, pela questão. Isso eu acho um castigo divino. Uma liderança como a que nós estamos tendo, eu acho sim, um ato demoníaco. Um deboche com os desencarnes e com o sofrimento, eu acho um ato de castigo, mais do que o vírus. Porque o vírus está aí para que você controle, para que você saia. Só que o direcionamento lá de cima. Só que você tem que ser responsável por ouvir palpites dos outros. Porque você é um ser independente. Primeiro que ninguém nasce grudado em ninguém, a não ser que for gêmeos chipófagos, né? E aí vão nascer assim, ou siameses, né? E aí que nasce grudado. Porque fora isso, ninguém nasce grudado em ninguém. Então todos têm a sua própria opinião. Então, nós não temos outro medicamento? É o distanciamento social? É os cuidados preventivos? Estamos sem dinheiro? Estamos. Não estamos podendo mexer no poder aquisitivo? Não estamos. Aí abre os shoppings, abre o comércio, sai todo mundo que nem louco para a rua porque alguém falou que podia sair. Mas e você? O que você pensa disso? O que você traduz sobre isso? Será que você não é capaz de opinar na sua vida, de manter uma responsabilidade sem colocar em alguém? Você precisa sempre de um espelho? Você precisa o tempo todo ser manipulado para depois dizer a culpa não é minha? É o tal do negacionismo. Você sempre quer transferir a culpa para alguém. Então isso sempre vai ser de uma forma ou de outra. Aí sim, aí você vai dizer, é um castigo de Deus, é um castigo, é porque as pessoas fizeram isso, ou aquilo, ou porque aprontaram demais ou aprontaram de menos. Eu acho que castigo divino é algo muito específico. Porque, e quem não fez? Está sendo castigado? Então não é divino. Porque ele está castigando quem não fez nada de ruim. Então eu acredito que é uma consequência e é um negacionismo e faz parte do nosso ciclo de vida. Aprender com isso. Nós tivemos oportunidade de ter muito menos óbitos, nós tivemos oportunidade de ver, e você também. Você não precisa se espelhar no seu governante. Está mais do que claro que ninguém é superior a ninguém. E que ninguém, não importa o cargo que ela tenha na vida, ela está aqui, ela nasceu da mesma forma que você. Ela tem as mesmas necessidades do corpo físico para viver como você. Com mais dinheiro, com menos dinheiro, com mais poder ou menos poder. E quem tem que ser o senhor das suas respostas e da sua escolha é você. Negar que a doença está aí, nós vamos ficar sem dinheiro, nós vamos morrer de fome, e continua nisso, nessa história, batendo nessa tecla, batendo em tudo. Claro que vamos. Enquanto houver teimosia em relação a um vírus, que um vírus é algo que atinge diretamente a matéria, enquanto você não preservar a sua cápsula terrena, a sua matéria, e entender que isso vai colapsar todas as coisas que você precisa na Terra, que é a parte física, isso é inteiramente físico, não adianta você rezar. Por que você tem que abrir a igreja agora? Isso que eu não consigo entender. Se a fé é algo que vem do coração, se Deus ele pode frequentar qualquer casa, por que você vai se aglomerar na igreja agora? Porque gera dinheiro, gera arrecadação. Poxa, será que não dá para pensar um pouquinho nisso? Que existem coisas físicas e coisas sagradas? Quando você mistura os dois, é uma coisa que não dá liga. O físico e o sagrado é como água e vinho. É como óleo e água, não se misturam. Uma coisa é diferente da outra. Quando você mistura, dá errado. O bolo sola. Tá? Então, num momento divino desse, é um momento de reclusão. Quanto mais tempo de distanciamento social nós tivermos, mais vai enfraquecer esse vírus, mais
menos pessoas infectadas, menos problemas na saúde, menos problemas nós vamos ter e mais rápido vamos retomar a nossa vida. Só que não adianta, o desespero está tanto que fica essa maquiagem entre a coloração da gravidade. Zona vermelha, zona laranja, zona amarela, isso é tudo uma grande invenção para flexibilizar. A zona amarela está no lugar de um maior ganho, que é o centro de São Paulo, onde só aumenta os casos, onde quase ninguém flexibiliza nada. Então assim, e aí? Você vai acreditar? Vai. Você tem que também tomar uma decisão, gente. Você também tem que participar. Não é por aí. Então a culpa da espiritualidade... Não, a espiritualidade é algo muito maior. Aí eu chego, quando está todo mundo sofrendo, quando está todo mundo adoecido, esse clima de tensão, esse terrorismo, toda essa carga energética que a gente recebe diariamente, governamental, de toda a parte de liderança religiosa, essa cobrança, essa guerra, ver esse adoecimento do ser humano assim, não só pelo coronavírus, mas pelo roubo, pela corrupção e tudo mais, adoece a nossa alma. Então nós, como corpo físico, começamos a gerar uma energia densa que se chama energia negativa, né? O ectoplasma que a gente joga na atmosfera é um alimento para os seres de baixa grandeza, os seres que estão aqui só para sugar. São como vampiros, né? No candomblé e na umbanda se chamam de egum, no kardecismo se chamam de obsessores, vampiros, todo esse tipo de energia. E o que são eles? É o resultado do emborrecimento que eu disse na questão das igrejas, te colocando super apegado à feição divina como um bem-estar financeiro. Ele acopla que você tem felicidade, que tem amor através do financeiro, ele coloca o que é divino só no que é bom financeiramente. E isso é um emburrecimento, porque quando você parte desse corpo material, quando você desencarna, você acredita naquela palavra. Ah, não. Se eu não ver Deus pessoalmente para vir me buscar aqui, o resto é do demônio. Não, eu tenho que ficar aqui porque aqui está o meu carro, aqui está minha casa, aqui está minha família. Aqui tá... Então você criou um apego e você não deixa as coisas materiais depois que sai do corpo, que perde a vida na Terra. E você mesmo assim você quer ficar. Aí a sua energia ela é negacionista. Você não aceita a sua transmissão através da passagem da morte, quer levar uma vida como se estivesse vivo, só que tudo que está na Terra se alimenta de alguma coisa. Quando a gente está feliz, a gente faz um ectoplasma positivo. Então é uma áurea tão brilhante que ela empurra as pessoas para o certo. Essas entidades elas vão longe. Quando a gente está sofrendo, quando a gente está em tristeza, como o país está agora, o mundo está isso, essa quantidade de almas que não quiseram ir embora, que são os mortos, que para eles não estão mortos, e aí vem a lenda dos vampiros, que são mortos-vivos, que vivem na eternidade, num paralelo entre a morte e o ser vivo, e que se alimenta de sangue. Então essa lenda a gente pode traduzir que o sangue é o ectoplasma que nós jogamos na Terra. Então eles sugam aquilo. Só que eles têm que fazer você sofrer para você jogar a energia densa de negação, que a tristeza é uma energia de baixa vibração, para que segure eles na Terra, para que eles se alimentem. Isso pode ser um ente familiar, que se foi e que fica, como não? Porque quando você desencarna
e não aceita a passagem, e não aceitam os seres resgatadores e vai para a dimensão certa, você começa a perder a noção do certo e errado. Então você não distingue quem é quem. E nem se você está fazendo bem ou fazendo mal. O que você quer é se manter ali. E para se manter ali, você vai precisar sugar energia. E essa energia tem que ser na polaridade que segura você na Terra, não que repele. Então, a energia de sofrimento vem assim. Então, todos esses seres que não quiseram ir embora, eles ficam aqui vagando, eles ficam como vampiros, como eguns, sugando da nossa áurea e da nossa energia vital que nós produzimos, que é o movimento do batimento cardíaco que pulsa, faz o sangue bombear através de toda a parte venosa do corpo, aonde funciona como uma usina hidrelétrica. Produz uma radiação, uma energia, e ela vai estar ou positiva ou negativa. Depende do seu estado mental e psicológico. Então, por isso, os quadros de depressão aumentaram, os quadros das síndromes aumentaram, da síndrome do pânico, do medo, da ansiedade, do rancor, do ódio. Por isso a gente vê na internet, nas coisas, palavras de ódio, disseminação de ódio, fake news de ódio. Então tudo isso faz que a gente vibre numa energia, numa polaridade que alimenta esses sanguessugas que ficam aqui. Aí quando um está sugando aqui, o outro passa a ver, opa, ali tem alimento, então junta mais um, junta mais um, junta mais um. E eles não, nem sequer é porque fulano te mandou macumba. É porque você está tão negativo que você está frágil, você está ali se servindo de ser um self-service. Você é um McDonald's do plano astral negativo, desses vampiros negativos. Eles te veem como um Big Mac gigante de energia negativa que vai satisfazer ali a fome de viver aqui na Terra e não ir embora. Entendeu? Porque Terra é lugar de seres vivos. Então, essa polaridade negativa está aí. Como a gente já vem disseminando essa questão dos seres humanos serem tão apegados a tudo que está aqui, então, na hora da partida, não quer se desprender disso. E agora, com esse desencarne em massa, principalmente que nós estamos tendo, e sem a chance dos rituais fúnebres e tudo mais, nós temos pessoas que estão partindo, a grande maioria entubada através de sedativos, nem sabe que foram embora. Então, dependendo da situação, o grau de espiritualidades que podem ficar na Terra ainda... Porque assim, não é que nós... Olha, a pessoa era tão boa em vida e se transformou num ser assim. Ela era boa em vida, mas ela não tinha o conhecimento do desapego. Entendeu? Ela era apegada. Então, quando ela vai, ela não faz por mal. Ela simplesmente é o que ela aprendeu. É como ela aprendeu. Então, cabe a nós emanarmos energia positiva, tentar canalizar, fazer essa abertura. Por isso, o nosso tratamento espiritual para as curas, através da cura tridimensional, é dividir o ser humano nas 3 etapas, corpo, físico, perispírito e espírito, para que você consiga limpar e fazer a pessoa ficar mais próspera e menos apegada à questão material. Quanto mais apegado você for, maior suscetivamente você vai ser vítima desses seres. E quanto mais a gente limpa, mais a gente faz, quanto mais a gente reza, quanto mais portais de luz a gente abre com os nossos pensamentos, mais esses irmãos são resgatados da Terra e vão para onde tem que ser, tem que ser,
na dimensão certa, entendeu? Porque aí a gente vai estar fazendo realmente algo de bom para todos, encarnados ou desencarnados. Pessoas que estão sofrendo também. Porque não parece, porque eles estão ali sofrendo. São corpos sem alma. Eu vou dar um exemplo do que acontece nesses seres encarnados. A Cracolândia, por exemplo. Se você for num lugar onde o vício da droga impera, você olha aquela multidão de pessoas e aí, de repente, você pode ter um parente ali, ou muitas pessoas vão se identificar, porque muitas pessoas têm caso de dependentes químicos na família. A pessoa é maravilhosa quando ela não está sob o poder da droga, da bebida, do álcool, da dependência química. Mas quando ela está possuída por esse vício, ela se transforma. Ela não tem mais noção do certo e do errado. Ela rouba a própria mãe, ela rouba os avós, a família para poder adquirir a droga. E ela fica, o vício, entendeu? É aquilo só que serve para ela. É isso que acontece com o nosso espírito apegado à matéria quando ele parte do corpo. Ele se torna um nóia. Ele quer aquela energia, que aquele devido droga fornece. Aquela sensação daquele momento. Então é o vício. Você sabe que o vício financeiro também é uma droga? Você se viciar em comprar, o vício à compra, o consumismo, sabe, a vaidade excessiva, o colecionismo demais. Então, e a primeira coisa é a negação disso tudo. Então, você imagina os espíritos vagantes como o viciado em droga. Você vai na Cracolândia, são corpos sem alma. Porque eles já não têm mais, ele não reconhece o que é familiar, ele não reconhece o que é certo e o que é errado, ele não reconhece o que é tomar banho, o que não é tomar banho, o que é cheiro ruim, o que não é cheiro ruim, o que precisa, o que não precisa. Ele faz tudo para conseguir aquela energia que a droga dá para ele. É a mesma coisa o espírito, ele faz de tudo para sugar a energia negativa, mas ele faz você produzir, porque ele começa a ter um vínculo na tua vida. Então ele começa a ter poderes de manipular você, porque você é um alimento dele, você começa a se tornar um fantoche. Então quanto mais lágrimas, mais dores, mais você reclamar, mais rancor, mais ódio você disseminar, mais você vai alimentar esses seres que querem ficar aqui. Porque é a mesma coisa, quando você vê que o drogado ele nunca está sozinho, ele sempre quer uma companhia para se drogar junto, sempre está aquela corjazinha. Eu tinha um caso, um amigo que eu conheci na minha adolescência, que era vizinho nosso, e era uma pessoa incrível, super bonzinho, super, sabe, você não falava, mas ele se entregou ao vício. Para você ter noção, ele voltava meses depois para casa todo quebrado, todo machucado, aí ficava um tempo bom, aí quando dava o surto ele roubava as coisas em casa e ia embora. Você acredita que a mãe dele virou as costas para ver uma coisa no outro quarto, ele fugiu, ela estava passando roupa. Ele levou o ferro quente, ele roubou o ferro quente de passar roupa para trocar por droga. Então assim, sem noção nenhuma do certo e do errado. Então isso acontece no plano espiritual. Existem esses vampiros encarnados que ficam assim, que são vetores totalmente desses espíritos, e esses sim, eles promovem essa história toda. Agora, a pandemia é uma questão viral. Agora, como lidar com ela é uma questão espiritual. Você entendeu? Porque o negacionismo
dos comandantes, de você, das pessoas, o egoísmo, como você lidar, você querer sair correndo para a rua, não importa, estou entediado, estou cansado, você tem que ter esse respeito, porque você não é único. Você pode pegar e não acontecer nada, mas você pode transmitir, mas para quantos? E quanto tempo mais a gente vai ficar sem o sistema de saúde? Quantas pessoas mais vão morrer do coração, de infarto, de derrame, por não ter um atendimento? Ou por não ter um pré-atendimento? Ou porque não pôde fazer uma cirurgia, porque estão todas suspensas como cirurgia eletiva? Ou simplesmente, eu perdi uma amiga, muito querida do nada, ela tinha que ter feito um cateterismo. E ela não fez esse cateterismo e morreu. Porque estava esperando a pandemia passar. Talvez se ela tivesse feito o cateterismo, desentupisse essas veias, ela estava viva com a gente até hoje. Mas por causa da pandemia foi suspenso todas as cirurgias. A minha cirurgia foi suspensa, de hérnia. A cirurgia do meu pai. Meu pai está há meses com uma sonda urinária. Gostoso, né? Horrível. E o hospital é particular. Mas não pode fazer as cirurgias porque são cirurgias eletivas. Por quê? Ao mesmo tempo é porque eles eles precisam do leito e também não querem expor uma pessoa idosa a pegar o vírus. Aí ele faz a cirurgia, tira a sonda e pega. Porque o hospital é um lugar também onde gera muita bactéria, energeticamente e fisicamente. Então o que acontece? O coronavírus é um castigo de Deus? Não. O coronavírus é uma consequência do ser humano. O castigo de Deus é como a gente lida com ele. Como a gente vai lidar com tudo isso que está acontecendo. Aí, sim, vocês vão ver o castigo vir depois. Os desencarnes em massa que nós estamos tendo está gerando tristeza e alimento para seres que não querem ir embora. O negacionismo, agora, é a maior doença que pode acontecer para o ser humano. Você negar a sua responsabilidade, você esquivar de tudo agora. Ah, mas eu fiz só isso. O maior problema que nós temos no Brasil, o Brasil é um país maravilhoso, pessoas maravilhosas, uma natureza incrível, única, abençoado por Deus, mas o ser humano não aproveita isso. Infelizmente, o brasileiro não aproveita. Infelizmente, o brasileiro veio com um vírus chamado jeitinho brasileiro. O puxadinho brasileiro. Então, ele não gosta de regras. E essa doença, para ela ser disseminada, ela precisa que você seja uma pessoa acostumada a regras, a ser regrado, a ser confiável. E principalmente você tem que ser responsável, coisa que o brasileiro não gosta. O brasileiro gosta de dar jeitinho em tudo, o brasileiro gosta de quebrar galho, o brasileiro gosta de burlar filas, burlar as coisas, levar vantagem. E isso, para o coronavírus e para uma pandemia, é exatamente o rastilho de pólvora. É o fogo e a gasolina juntas ali, ó. Essa falta que temos de consequência e educação e do jeitinho, do puxadinho. Ah, tudo a gente dá um jeitinho. Ah, não faz a casa com o engenheiro não, dá uma puxadinha para cá, dá outra puxadinha para lá, dá outra puxadinha para cá. Ah, não, imagina, não. Vamos, constrói aqui na beira do rio mesmo, entendeu? Põe o meu barraco, depois isso. Ali passa o rio. Tudo bem que você não tem onde morar, mas ali passa o rio. Existe uma coisa chamada várzea.
Várzea é o distanciamento que o rio tem, entendeu? Para se expandir, você tem que ter um distanciamento daquele rio, que no momento de chuva ele vai precisar da várzea dele. A várzea é a vazão dele, é quando ele cresce, você entendeu? Então não adianta você enfiar uma casa ali que ela vai ser arrastada. Não adianta você enfiar uma casa no morro que ele não tem como segurar, ele vai deslizar. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. Mas você, olha aí na hora de votar. A culpa é dos governantes. É dos governantes. Mas a culpa também é sua. É negacionismo. Todo mundo, desde o pobre, desde o rico, aproveitem a pandemia para ver o quanto é difícil você ser proibido da sua liberdade. E a morte pelo coronavírus, ela te tira o ar, que é a única coisa gratuita que nós temos. A única coisa que nós não pagamos imposto é o ar. O resto, a água, a terra, tudo nós pagamos. Mas o ar não. E o corona, justamente, ele te tira o ar. São sinais. Então, castigo divino, eu acredito como aprendizado, ensinamento divino. Está mostrando que a gente tem que ser coerente, que a gente tem que pensar e tem que acreditar que o meu espaço termina onde começa o outro. Respeitar a distância entre o outro. Cada um tem que respeitar a distância, respeitar o quadrado do outro. Se você é vizinho de alguém, você tem que saber o que é que incomoda o teu vizinho e respeitar os dois lados. Então, é isso que eu acho que nós estamos passando. Um saculejão para mostrar quem é quem, entendeu? De uma forma mais importante possível, que é estar com regras na vida. Então a espiritualidade, ela também, ela é como um professor. Nós temos que aprender espiritualmente e aprender que nós vamos deixar este corpo físico e vamos habitar num lugar onde não vai necessitar de nada do que está aqui. E que nós temos que aprender a curtir o que está aqui, só curtir, não se apegar. Curtir as pessoas todas, porque todas têm um prazo de validade na Terra. E que todos vão se encontrar de outras formas, de todas as maneiras. Por isso, não desperdice o seu dia, não vá dormir brigado com ninguém, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho, com o seu amigo. Nada disso. Resolva hoje, resolva agora. Jamais deixe de fazer um agrado a quem está do lado, jamais deixe de curtir os seus animais, porque eles têm um tempo desse tamanhinho na Terra, eles são os amores, mas o tempinho deles ainda é muito menor do que o nosso. A não ser as tartarugas, né? Mas o restante é muito pequenininho o tempinho que eles têm com a gente. Então não deixe de dar um carinho, não deixe de aproveitar, não deixe de aproveitar sua mãe, seu pai, sua avó, os seus amigos queridos, nada disso. E respeite também o distanciamento quando a pessoa não tem empatia e não serve mais para estar junto de você. Liberte. Entendeu? Então, você, ao mesmo tempo que você tem que respeitar um espaço, você tem que respeitar que as pessoas não têm mais afinidade e que tem que se distanciar. Porque sem esse distanciamento, você vai viver a vida inteira amarrada a uma relação, a uma história que vai te fazer sofrer. Você sofrendo, você vai estar abastecendo uma gama de espíritos obsessores que vão estar sugando de você ao último talo. Sabe o que acontece? Eles começam a sugar a tua energia vital que você joga aqui. Aí quando ele começa a se aproximar demais, ele começa a ter força sobre você. Aí ele começa a penetrar, ele já come a sua energia que já está aqui, ó, nas veias, nas vias. E como ele é um corpo sem vida, sujo energeticamente, ele começa a formar nódulos ou feridas, que é teoricamente, uma das maiores causas do câncer,
que não é uma doença viral, você não pega câncer de ninguém, ela aparece e ela é muito mais ligada ao emocional. Entendeu? Então, se você for suscetível a isso, você começa a ter essas doenças que aparecem, que nós adquirimos, que nós desenvolvemos no corpo e que não são virais, elas são condutores do espiritual. Essas são doenças do perispírito e dos obsessores, que comem até ferir. Feridas que saem na pele, que você não controla, não sabe. Vários tipos de coisas que acontecem. Então, o corpo reage energeticamente aos problemas espirituais, sim. Esses nós temos que conduzir. As dores crônicas, a parte neural dos nervos, as dores nos nervos, tudo isso são pontos energéticos onde a sua energia foi comida, entendeu? Nas articulações, porque você perde, não é viral. Você tem desgaste, é onde ali já não irriga mais aquela viscosidade, aquela energia, o vigor. As doenças cardíacas, a cardiopatia, ela vem de você ter uma qualidade sanguínea muito fraca, o seu sangue começa a ficar ralo, porque o ectoplasma dele é totalmente sugado, entendeu? Antes de chegar no coração. Então, todas essas doenças, né, as doenças neurológicas do cérebro, todas elas são desenvolvidas, elas não são virais. Entendeu? Então, essa é a diferença entre uma doença viral e uma doença que ela se reproduz automaticamente. O corpo desenvolve. As doenças que nós desenvolvemos, elas têm muito cunho espiritual. As virais, elas já não. Elas têm cunho a ver com o nosso procedimento na Terra, com aquilo que nós fizemos. Então, com a mistura que nós fazemos da alteração climática, da natureza, da alteração da alimentação e tudo mais. Nós acabamos de fazer os venenos. A diferença entre medicação, remédio, que cura, e o veneno é uma só. Uma diferença em um remédio e um veneno só tem uma, é a dosagem. Um remédio, ele só cura na dosagem certa. O remédio numa dosagem excessiva ou errada, ele se transforma num veneno mortal. Então, é essa a diferença. Como é que se cura a picada dos animais peçonhentos? Como é que se faz o soro antiofídico? Com o próprio veneno. Como é que se faz as vacinas? Com o próprio vírus morto. Então, o próprio vírus, de uma dosagem menor, onde seu corpo transforma e vira anticorpos, vira vacina. Então, veneno e remédio é igualzinho. É só você saber dosar. É isso que está faltando no ser humano. Saber dosar os vícios, os exageros, o negacionismo, a transmissão de culpa, o excesso da culpa, ou eu tudo sou culpado, ou a culpa é de todo mundo. Então, é isso que está acontecendo espiritualmente. Então, se vocês queriam saber do coronavírus, é isso. O que vai curar o coronavírus? Responsabilidade. A falta do negacionismo. Aceitar e fazer as coisas corretas. Não tenta burlar, não. Tenta pular a cerca, não. É isso aí que acontece. Meus queridos, palavra de amigo com o Gil Menich. Estou aqui no Recanto Rosa dos Ventos, onde estou em quarentena. Já há muitos dias, meses. E sei que todo mundo que vê, que assiste os vídeos no YouTube, que me segue no canal, que segue nas redes sociais, querem muito visitar o santuário, querem muito retomar as festas, tudo isso. Porém, eu tenho que dizer uma coisa para vocês.
Não vamos abrir enquanto não for seguro. Que fique claro, não venham, não fiquem ligando, porque nós não vamos abrir. E se você gostou, me siga no Instagram, me siga no YouTube, nas redes sociais, dê seu like, ative o sininho. E se você acha que foi coerente o que eu falei para você, você continue a me seguir. Vai ser muito importante estarmos juntos. E você, para encontrar o Recanto Rosa dos Ventos, ele fica em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. É só colocar no Google ou no Waze, Capela de Santa Sara com H, no final, Itanhaém. Vai estar aqui no Jardim São Fernando, tá bom? Só depois que acabar a pandemia. Não é flexibilização. Não vou abrir. Tá bom? As pessoas vêm aqui, batem aqui na porta, eu atendo de longe, justamente porque eu não quero negacionismo. Eu tenho que dar o exemplo e vou dar o exemplo. Estamos aqui na internet para isso, para passar as palavras para você. Se você gostou, compartilha. Cada vez que você compartilha, cada vez que você se inscreve, cada vez que você passa adiante o Palavra de Amigo ou os nossos vídeos, você ajuda no canal. A gente a crescer e a cada vez mais atingir mais pessoas que possam e precisam talvez de uma palavra de amigo. Não só para nos ajudar financeiramente. Ajuda muito, nós temos todo um projeto, o projeto de acolhimento dos animais, o projeto Doutores da Fé. Nós temos tudo isso aqui que nós promovemos. Até mesmo as nossas plataformas aí, nós temos que manter e tudo mais. Mas o mais importante é saber que o Palavra de Amigo, ele tem que abrir fronteiras. Se foi bom para você, manda para as pessoas, manda inbox. Eu peço para você que mande o vídeo que vai estar no YouTube. Toda vez que eu termino uma live ao vivo, essa live sobe para o YouTube, minutos depois, ela é compartilhada nas redes sociais, e aí você pode enviar em inbox, ou pelo WhatsApp, ou pelo Message, ou pelo Instagram. Você pode mandar para todo mundo e não vai encher a memória do celular, nada disso, porque está no YouTube, tá bom? E você pode consultar quantas vezes quiser. E se inscreve lá no canal. Tem muita coisa bacana, a gente dá dica de tantas coisas legais. E você também pode escrever para mim, como já escreveram pedindo que eu falasse sobre a espiritualidade e se a pandemia era ou não um castigo de Deus. Tá bom? Então, estamos por aqui. No próximo encontro estaremos juntos, felizes e alegres. E lembre, você é responsável pelaquilo que cativa. Se você for uma pessoa positiva, você vai repelir as coisas negativas e apenas cativar energias do bem. Se você for uma pessoa negativa, entendeu? Aquela pessoa amarga, ruim, você vai cativar esses seres que vão sugar e te adoecer. Você é responsável pelo transtorno que ele causa em você. Então, a partir de agora, comece a se policiar e fazer o certo, que é propagar boas energias, boas palavras, não põe discurso de ódio. Internet é para você se socializar. Não acumule pessoas e, principalmente, se essa pessoa não tem a ver com você, ou a ideologia dela fere você de alguma forma, ou você se sente incomodado com as postagens dela, é simples. Apenas exclua do seu ciclo de vida. Se afaste das palavras que te fazem mal. Se você não consegue, não vai tentar convencê-los. Que a pior coisa que tem é você tentar convencer uma pessoa que ela quer te provocar. A pior coisa que tem é você responder embaixo de um hater, de uma pessoa que está ali para falar mal de você. Se ela quer te provocar, ela simplesmente vai ficar feliz se você der resposta. Vai lá, apaga, exclui, bloqueia, acabou. Acabou o assunto. Ignorar
dói muito mais do que você dar atenção. Pessoas assim são carentes e querem atenção. Não sabem cativar as pessoas da maneira alegre, feliz, então eles tentam chamar a tua atenção através da amargura, te colocando para baixo, te destruindo. E não vale a pena. Eu vou contar uma historinha bem rapidinha para você entender como você deve fazer. Tinha um labrador, um senhor que mexia na roça, e ele tinha o cachorro que acompanhava ele para tudo. Ele foi passando no campo e o cachorro caiu num buraco, num poço, e muito fundo, e ele não conseguia tirar o cachorro de lá. E ele achou melhor acabar com o sofrimento do cachorro. Ele estava com uma pá na mão. E ele falou, vou enterrar, vou fechar esse buraco, ninguém mais cai aí, o cachorro morre e acaba o sofrimento dele. Isso é o que ele achou, que era o bem da pessoa. Então o cachorro, ele cavava e jogava terra dentro do poço. Só que quando a terra caía, o cachorro se sacudia e dava a volta por cima da terra. E ele jogava outra pá, e o cachorro se sacudia e dava a volta por outra terra. E ele foi jogando. O que aconteceu? Todas as vezes ele se sacudiu e deu a volta por cima da terra. E o que aconteceu? Esse cachorro se salvou. Porque não importa o que as pessoas tentem enterrar você no fundo do poço, porque acha que tem poder sobre você para isso, você tem que sempre sacudir, dar a volta por cima e nunca fazer daquela pá de terra a escada para você sair desse fundo de poço. E nunca ficar lá. Nunca aceitar ser enterrado vivo com as pessoas querem fazer com vocês. Tá certo? Palavra de amigo fica aqui. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem em paz, com Deus do coração, saudáveis, vigilantes e sigam o que é correto. Tenham coerência e não pratiquem o negacionismo. E não burle as leis da vida. Namastê a todos. Vamos nos encontrar em breve. Beijo!